Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro episódio da série Desmistificando o Intestino. Nessa abordagem, falaremos das principais funções do trato gastrointestinal. Funções essas que foram funções que garantiram a este órgão a sua importância ao longo da vida. Sabe-se que o nosso trato gastrointestinal, que é composto de cavidade oral, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, pode repercutir em alterações ao longo de todo o trato gastrointestinal. Se você me perguntasse o que nós podemos melhorar a partir do intestino, eu lhe respondo: quase tudo. Por quê? Este é o órgão que permite ao ser humano ter um contato com o meio externo. Ouso dizer que nós temos muito mais contato com o meio externo a partir do trato gastrointestinal do que pela nossa pele. A dimensão em metros da expansão que existe na nossa pele e no nosso trato gastrointestinal, no intestino, devido à sua conformação pelas microvilosidades e o conjunto de células que dá origem a este órgão, para que ele seja um órgão absortivo, faz com que nós tenhamos quilômetros de extensão para nos comunicarmos com o meio externo. Todo o processo de digestão, assimilação ou absorção faz com que nós tenhamos esse contato com o meio externo e uma possibilidade de escolher, entre aspas, escolher o que vai entrar ou não para a nossa corrente sanguínea. É isso que faz com que nós tenhamos a obtenção de macronutrientes e micronutrientes que serão fundamentais para a reconstituição tecidual, para a formação de tecidos, para a multiplicação de células e até mesmo para o aporte energético para que nós possamos desempenhar as nossas atividades. Então, é fundamental que nesse episódio a função do trato gastrointestinal seja realmente desmistificada. O nosso trato gastrointestinal, considerando a primeira porção, a cavidade oral, já é uma região que tem o papel de fazer a digestão mecânica dos alimentos. Então a mastigação é um processo pelo qual o alimento vira ou é transformado em bolo alimentar. E é esse bolo alimentar homogeneizado com enzimas na cavidade oral que vai fazer com que nós possamos deglutir esse alimento. Essa produção de enzimas da cavidade oral é possível porque nós temos glândulas que ficam localizadas na região parótida, que é a glândula parótida, a submandibular e a sublingual. E essas glândulas têm como grande função liberar enzimas. Uma delas é a enzima alfa-amilase, a alfa-amilase alfa-1,4, que quebra as ligações entre o carbono 1 e o carbono 4 de um polímero de glicose ou de um amido ou um carboidrato cujas ligações acontecem entre carbono 1 e carbono 4 ou entre carbono 1 e carbono 6. Então, essa quebra de ligação de carbono 1 com carbono 4 faz com que nós já tenhamos biodisponibilidade de moléculas que podem ser absorvidas já na cavidade oral. Então, é fundamental a mastigação e a liberação de enzimas na cavidade oral. Neste mesmo produto derivado das glândulas, nós temos um componente chamado lisozima, um componente antimicrobiano que faz com que nós tenhamos a primeira barreira antimicrobiana já na cavidade oral e que é minimizado a produção de lisozima quando nós estamos dormindo. E é por isso que acordamos com aquele gostinho de guarda-chuva molhado na boca, porque isso é derivado de um crescimento microbiano, porque não há uma adequada síntese de lisozima na cavidade oral. No entanto, durante o dia, quando nós estamos acordados, fazendo a nossa oferta de alimentos à cavidade oral, nós temos uma adequada síntese de lisozima que faz com que nós não tenhamos esse crescimento bacteriano na boca e, por isso, um aspecto mais agradável nessa nossa secreção da cavidade oral. Bom,
A partir do momento em que nós fizemos a mastigação, que deve ser adequada, isso passa a ser chamado, o que era antes alimento, de bolo alimentar. Esse bolo alimentar, quando deglutido, caminha pelo esôfago e chega até o estômago, cuja principal função é desnaturar proteínas em pH ácido. E aí, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimoácido. Com a chegada dos alimentos na luz gástrica, há uma ativação de células piramidais, especificamente a célula G, que promove uma liberação de gastrina, composto esse que atuará nas células oxínticas, que são células fundamentais para que nós tenhamos a produção de ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico tem um papel fundamental de desnaturar proteínas e de transformar uma enzima inativa na cavidade gástrica em uma enzima ativa. Então, o pepsinogênio liberado no estômago é transformado em pepsina devido à acidez estomacal. E essa pepsina começa a fazer a digestão proteica em pH ácido. Com os movimentos derivados dos feixes musculares do estômago, movimentos que acontecem em 3 sentidos, porque no estômago nós temos 3 tipos de feixes musculares: os feixes longitudinais, transversos e diagonais. E com esse movimento tipo liquidificador, há uma homogeneização do bolo alimentar por ácido, e aí então ele passa a ser chamado de quimoácido. Não menos importante, ainda no estômago é sintetizado um composto fundamental para que nós tenhamos a adequada biodisponibilidade de vitamina B12. Esse composto é chamado de fator intrínseco. E esse fator intrínseco, produzido no estômago, migra junto com o quimoácido para o trato gastrointestinal, especificamente para o intestino delgado, onde ele vai auxiliar no carreamento para absorção da vitamina B12. Então, resumindo as funções gástricas, nós temos que ter uma adequada função para que nós possamos digerir em pH ácido pela enzima pepsina e produzir fator intrínseco. Essa homogeneização ácida é o que vai favorecer a liberação deste composto presente no estômago para o intestino delgado. No início do intestino delgado, quando há a abertura do esfíncter pilórico, este quimoácido passa a estimular uma célula chamada de célula S, que aumenta a produção de secretina, que por sua vez vai ao pâncreas e estimula a liberação da secreção exócrina pancreática rica em água e bicarbonato. Isso acontece porque a secretina estimula as células centroacinares a liberar água e bicarbonato, fazendo com que esse quimoácido derivado do estômago volte a um pH adequado, muito menos ácido, para que nós possamos ter uma ativação das enzimas também liberadas na secreção exócrina do pâncreas, mediada pelo estímulo da célula no intestino delgado chamada de célula I, que vai fazer com que a colecistoquinina, ou CCK, vá ao pâncreas e no pâncreas estimule a secreção exócrina pancreática rica em amilases, proteases e lipases. E essas lipases só farão o seu papel na quebra de lipídio porque a CCK, a colecistoquinina, liberada pelo estímulo da célula I, vai até a vesícula biliar e estimula a liberação dos sais biliares que estavam armazenados nessa vesícula biliar para o trato gastrointestinal. Esses sais biliares têm um papel fundamental de homogeneizar os lipídios para que ocorra uma adequada digestibilidade influenciada ou mediada pelas enzimas lipolíticas liberadas na secreção exócrina do pâncreas. Além disso, a digestão de carboidratos volta a acontecer porque são liberadas também enzimas amilolíticas, enzimas que quebrarão as ligações alfa-1,4 e alfa-1,6 do polímero de carboidrato. Então, diferente da cavidade oral, em que nós só temos a liberação
da alfa-amilase alfa-1,4, na secreção exócrina do pâncreas nós já temos liberação de alfa-1,4 e alfa-1,6. Ou seja, fazendo com que nós tenhamos a liberação de sacarídeos na cavidade do intestino delgado, que vão ser mobilizados até as microvilosidades, e aí então haverá o processo absortivo, mediado por uma ativação de capturadores ou sequestradores, ou até mesmo proteínas que vão fazer o transporte destes nutrientes para a corrente sanguínea. Então, por exemplo, a absorção de glicose acontece mediada pelo estímulo de GLUT4, que favorece essa absorção desse sacarídeo. Já as proteínas, para que nós tenhamos uma adequada digestão proteica, nós precisamos ter uma liberação do pâncreas de enzimas que saem na forma inativa. São elas quimiotripsinogênio, tripsinogênio e procarboxipeptidase. E o tripsinogênio, para ser transformado em tripsina, nós temos que ter uma liberação de enterogastrona, um composto produzido nas células do intestino delgado, quando nós temos um equilíbrio deste pH na região inicial do intestino delgado, e aí sim a enterogastrona transformará tripsinogênio em tripsina, e a tripsina é responsável pela retroativação do quimiotripsinogênio em quimiotripsina e da procarboxipeptidase em carboxipeptidase. E aí nós teremos digestão proteica em pH não ácido, mediado pela liberação do bicarbonato, que saiu do pâncreas, e essa digestibilidade que começa no intestino delgado vai ao longo de todo o trato gastrointestinal, conferindo a capacidade absortiva desses macronutrientes e micronutrientes. E aquele fator intrínseco que foi produzido lá no estômago, agora em meio a esse bolo alimentar novamente no intestino, faz com que no final do intestino delgado nós tenhamos a absorção da B12 e todas as outras vitaminas e minerais que são componentes desse bolo alimentar. Aquilo que não foi absorvido migra até o intestino grosso, passando então nessa válvula iliocecal do intestino delgado para o intestino grosso. E o intestino grosso é composto por 3 partes distintas: o nosso cólon ascendente, transverso, descendente, reto e ânus. Então as contrações no intestino grosso precisam ser direcionadas para que nós tenhamos uma mobilização desse bolo alimentar, agora não chamado mais de bolo alimentar, porque ele muda de intestino delgado para o intestino grosso, passa a ser chamado de bolo fecal. E nesse ambiente nós temos um número de micro-organismos que vai metabolizar esses produtos alimentícios não absorvidos, e esse produto da metabolização desses compostos vai conferir uma cor a esse excremento fecal, porque 4% do sal biliar que foi liberado lá pela vesícula é excretado junto com as nossas fezes. 96% no final do intestino delgado faz o ciclo chamado ciclo enterohepático. Ele retorna para a nossa vesícula biliar, que fica localizada próximo ao fígado. Então, nós temos esse retorno chamado ciclo enterohepático dos sais biliares e o novo armazenamento na vesícula biliar, e o resíduo que vai ser eliminado vai ser metabolizado por bactérias que transformam o sal biliar, que é verde, em um composto marrom, que é o que dá a característica do cocô de ser amarronzado. Além disso, os micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal no intestino grosso metabolizarão compostos fenólicos e fibras, transformando isso em ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e butirato. E o butirato tem como grande função nutrir as células do cólon, que diferente das células do intestino delgado, que nós temos uma abundância de enterócito, que é uma célula absortiva, no intestino grosso nós temos o colonócito, que é uma célula que garante a integridade desse trato gastrointestinal, especificamente do intestino grosso. Na região terminal do intestino grosso, no final do cólon descendente, nós temos uma área responsável pela reabsorção hídrica. Então, se ao longo do seu dia o seu balanço hídrico, ou seja, o que você precisa para o seu metabolismo de água, é diferente do que você ingeriu, exemplo, para você produzir saliva,
você precisa de 1,5 litro de água por dia. Se você não tomar essa quantidade de água, o seu corpo tem um mecanismo de retroalimentação. Ele busca água no cocô. Então você tem duas opções nessa vida. Ou você toma água limpa, ou o seu corpo chupa da bosta. Isso, então, vai fazer com que nós tenhamos aqui, ao observar esse episódio, a real certeza de que é importante ter um equilíbrio hídrico na nossa vida. Precisamos tomar água limpa. Eu mesmo prefiro muito mais tomar água limpa do que chupar do cocô. Então, esse intestino grosso, na parte final, tem esse equilíbrio hídrico. É onde acontece a reabsorção hídrica. E aí, o processo de eliminação desse alimento. Isso é para que nós possamos entender a principal função do trato gastrointestinal. No entanto, não existe só enterócito e colonócito. Nós temos um universo de células no trato gastrointestinal. Especificamente, no intestino delgado, nós temos células enteroendócrinas, células responsáveis pela produção de hormônio. Uma delas, talvez a mais importante de todas, é a célula L. A célula L que tem como grande função, quando estimulada por ácidos graxos de cadeia curta ou por sais biliares num receptor chamado TGR5, faz com que nós tenhamos produção de GLP-1, glucagon-like peptídeo, um hormônio que auxilia na saciedade, porque atua no núcleo arqueado, fazendo com que nós tenhamos menos efeito orexígeno, ou seja, temos um efeito anorexígeno no núcleo arqueado, mediado pela síntese endógena de glucagon-like peptídeo. Além disso, esse hormônio, produzido pelas células enteroendócrinas, faz com que nós tenhamos um adequado metabolismo da glicose. Então poderíamos dizer que o intestino também é um órgão endócrino. E na parte que fica abaixo das células do enterócito e até mesmo do colonócito, nós temos o GALT. GALT, uma sigla derivada da nomenclatura tecido linfóide associado ao intestino. Esse GALT é composto por macrófagos, por células linfóides inatas, ILC1, ILC2 e ILC3, células dendríticas, e a percepção do que acontece no lúmen pelas células dendríticas faz com que nós tenhamos uma mobilização de células do GALT e podemos afirmar que o nosso intestino tem um grande papel de função imunológica, chamado de imunidade inata. Então esse nosso intestino também tem como função papel imunológico. E que quando nós temos um processo inflamatório de baixo grau, com sinalização do GALT, por mediadores pró-inflamatórios, nós temos uma condição chamada de inflamação de baixo grau. E a inflamação de baixo grau está relacionada a transtornos comportamentais, como depressão. Por isso, finalizando este episódio, as principais funções do trato gastrointestinal e desmistificando o mesmo, nós temos sim um órgão responsável pela assimilação de macro e micronutrientes, temos um órgão endócrino, imunológico e até mesmo corresponsável por alterações comportamentais.